Olá, meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho, mais um Bom Dia Mercado para esse dia 12 de abril, um sábado com muitos jogos. Só o que eu separei aqui para a gente conversar, 12 partidas, fora a quantidade de jogos complementares que a gente vai ter pela frente, né? Um sábado com jogos importantes porque temos o retorno das quartas de final da Champions na terça e na quarta. Então as equipes envolvidas, como é o caso aqui do Der Klassiker, né, do Bayern de Munique com o Dortmund, as duas equipes diretamente envolvidas. O Dortmund tomou uma lavada na casa do Barcelona e talvez já tenha que enfiar a viola no saco e pensar na próxima Liga dos Campeões. Com isso, esse confronto contra o Bayern passa a ser importantíssimo, porque ele já tinha meio que abdicado do campeonato alemão. E para o Bayern de Munique também é aquela situação de não saber muito bem como olhar para esse jogo, porque se deixa ponto pelo caminho, o Leverkusen pode se aproximar. Se foca demais nesse jogo, talvez desgaste algum jogador. Já tem o problema do Musiala, já está com o problema do Pamecano, acho que talvez até retorne, mas talvez o Neuer não tenha condição de jogo de novo. Então é um Bayern de Munique que fica ali nessa encruzilhada para saber aonde foca, né? O problema para o Bayern é que a decisão da Liga dos Campeões é em casa, seria muito bom para a despedida do Miller. O Miller chegou a marcar gol contra a Inter de Milão, mas a Inter de Milão conseguiu marcar no final. Tá difícil a vida do Bayern nessa semana. A gente vai conferir e vai comentar bastante sobre esse jogo. Na Série A italiana, falando de Inter de Milão, recebe uma equipe mais acessível dentro de casa, que é o Cagliari. Pode talvez manter a titularidade dos seus jogadores, não precisa nem poupar. Talvez resolver o jogo no primeiro tempo, a gente também vai comentar sobre isso. O Barcelona, que está ali praticamente classificado nas semifinais, enfrenta o Leganés para manter a liderança da La Liga. Na Inglaterra, o City, que busca presença na próxima Champions League, pega o Crystal Palace em boa fase. E temos o Arsenal, que deu um cacete no Real Madrid, mas sabe que a situação do Real Madrid é uma situação diferente, né? Aquele tipo de bicho que, se você não matar ele, você ter certeza que ele está morto, você tem que tomar muito cuidado. O Real Madrid é um fantasma que, se você não tomar conta dele, ele vai voltar para te assombrar. Então eu não sei qual é o comportamento do Arsenal nesse jogo. A Premier League já foi, né? O Liverpool vai ser o campeão. Então talvez o Arsenal faça aqui uma mescla de jogadores. Não sei qual vai ser o comportamento e a decisão do Arteta. A gente vai tentar descobrir isso juntos. Além disso, o Leverkusen corre por fora na Alemanha, enfrenta o chato Union Berlin, que vem numa fase melhor, tende a complicar mais defensivamente esse jogo para o Leverkusen, mas é a chance do Leverkusen se aproximar, né? O Leverkusen na semana passada venceu o jogo que precisava vencer fora de casa, com um gol praticamente no último lance, e dependendo do resultado do Bayern de Munique contra o Dortmund, pode se aproximar de maneira perigosa, pode encostar ali 3 pontos, talvez 4 pontos no Bayern de Munique. Na Série A do Campeonato Brasileiro, principal destaque, claro, o derby, né? Palmeiras e Corinthians. O Corinthians que conseguiu o título do Campeonato Paulista para cima do Palmeiras. Palmeiras que venceu na Libertadores contra o Cerro Porteño, ainda sem convencer, né? Mas venceu, é importante vencer, 2 vitórias consecutivas. E enfrenta um Corinthians que na Sul-Americana sabe-se como conseguiu um empate fora de casa, né? Porque o time não jogou tão bem. E no Campeonato Brasileiro, pelo menos, um empate contra o Bahia, uma vitória contra o Vasco e agora esse jogo contra o Palmeiras. Temos também o Botafogo enfrentando o Bragantino depois de vencer um certo trabalho ali, o Carabobo. O Vasco, que também não está em boa fase, pega o Sport. E o Ceará visita a equipe do Juventude. A gente vai comentar sobre a maioria desses jogos e também outros jogos complementares no nosso planejamento de hoje. Vamos embora! Vamos começar o nosso planejamento com Manchester City e Crystal Palace. Toda hora eu fico tentando puxar esse microfone para cá. Eu não estou usando ele. Meu Deus, que cacuete. Mas enfim, eu estou tentando me adaptar com esse daqui. De vez em quando eu vou fazer um teste voltando para aquele ali e a gente vai se organizando, tá bom? Vou pedir o like no vídeo antes da gente começar, para não esquecer, para não tomar um esporro do meu editor. Se você puder, me ajuda demais da conta. Sábado é um dia de Game of Thrones, né? Então já prepara sua pipoca, não vai ser um episódio pequeno desse nosso planejamento, tá? É claro, a gente precisa tirar o maior número de informação possível. Você sabe que eu gosto muito de fazer isso, tá? Vamos começar olhando a fase do Crystal Palace. Lá vem o Theo falar que o City pode se complicar. Bom, dá uma olhada aqui só no radar esportivo, ó. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10 jogos, o Crystal Palace. Marcou
um ou mais gols no segundo tempo dos últimos 10 jogos. Venceu o segundo tempo nos últimos 8. Não perdeu nos últimos 8, não perdeu 9 dos últimos 10, venceu 8 e marcou primeiro em 8. Essas frases do radar aqui ajudam muito, hein? Presta atenção que a gente já consegue aqui identificar um time safado. Time safado, carinhosamente, né? Vamos lá. Olha só os últimos jogos do Crystal Palace. Não é à toa que ele deu uma subida na tabela. Olha aqui, ó. Chegou a bater aqui embaixo, na 12ª. Olha lá onde ele tá. Não é à toa. Vamos dar uma olhada. Olha aqui a sequência dele, ó. Vitória, empate, vitória, 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 vitória. E aqui uma derrota pro Everton. Mas ainda assim, se você pegar os últimos... Esses são os 10 jogos. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Uma derrota e um empate. São 8 vitórias. Pô, tem um amistoso? Tem. Tem FA Cup? Tem. Mas mesmo assim. Inclusive, a FA Cup, o Crystal Palace se classificou. Ele é um dos times disputando a FA Cup. Quer ver? Vamos dar uma olhada nessa competição? Olha só. As semifinais aqui, ó. City Force, Aston Villa e Crystal Palace. Então não é assim de todo mal, né? Agora vamos dar peso e medida. Vamos colocar fora de casa. Venceu o Fulham, que venceu o Liverpool recentemente. Venceu o Doncaster, tudo bem, FA Cup. Venceu o Fulham novamente. Olha, venceu o Fulham 2 vezes. O time que venceu o Liverpool, o Crystal Palace venceu o Fulham 2 vezes, placar agregado de 5-0. Se eu tirar aqui, somente fora de casa, deixa eu ver se tem, ó, venceu o Aston Villa, que está na Liga dos Campeões, ainda relativamente vivo contra o PSG. O Fulham, como a gente já falou, essa derrota para o Everton aqui é estranha. O Ipswich, normal, todo mundo está vencendo. Venceu o Brighton e empatou com o Southampton. Essa empatada com o Southampton aqui é estranha, né? O Southampton é lanterna, mas tudo bem. Vamos para o City. O City venceu o Leicester, era obrigação. Empatou o derby de Manchester, normal. Aí é derby, pode cair para qualquer lado. Virou para cima do Bournemouth e se classificou para as semifinais da FA Cup. E tinha empatado com o Brighton dentro de casa e perdido para o Forest. Claro, estou falando aqui, estou brincando de complicação. Claro que eu imagino uma vitória do City nesse jogo. Mas eu não gosto dessa cotação de 1,50 pela fase do Crystal Palace. Eu não sou um analista de futebol, eu sou um apostador, né? Eu sou um trader. Mas um dos nossos trabalhos aqui é analisar o que a gente vai trabalhar. Ao longo desses anos, eu tenho para mim que quando você valoriza e toma um pouco de cuidado com a equipe que está num momento bom, você evita de cometer alguns erros, evita de perder algum dinheiro por bobeira. Por quê? Quando você tem uma boa fase, tudo parece que flui. Você encontra o seu companheiro dentro de campo com mais facilidade, você tenta aquele passo diferenciado entre as linhas que você, um time sem confiança, não tenta. O goleiro parece que está mais forte na frente do gol para pegar. A zaga parece que se comunica melhor. Não sei, cara. É o brilho, né? Os caras estão numa fase boa. Quando o time tá ruim, quando tudo é errado, tudo é errado. Você torce pro time, claro. Você não é filho de chocadeira. Você torce pra alguma equipe. Quando seu time tá numa fase ruim, você sabe. Qualquer jogo que ele vai jogar, você fala, vai dar merda. Vai perder. Por quê? Até os melhores em campo, até os melhores jogadores, os mais caros, eles estão numa fase ruim. Quando tá tudo dando certo, aquela bola que o cara ia chutar na lua, ele acerta na trave, ela entra. Entendeu? Então, quando a fase tá boa, a fase tá boa. E a fase do Crystal Palace tá boa. Pode ser interrompida hoje? Pode. Mas eu daria um pouco mais de respeito a esse Crystal Palace. Por isso, não é que eu vou chegar para você e falar que o City não vai vencer, mas se você puder encontrar uma cotação do City mais elevada, a gente fecha essa análise aqui. Para mim, é um favorito que pode se complicar por conta dessa odd. Talvez ele demore um pouco mais a marcar, talvez ele tenha que empatar o jogo, talvez ele tenha que virar o jogo, talvez na hora que estiver vencendo ele tome um empate, ou talvez ele goleie, mas talvez ele demore um pouco a marcar. Então, para mim é um favorito que pode se complicar. Se você é um punter, tenta buscar uma cotação um pouquinho mais elevada. Crystal Palace, tem algum objetivo na Premier League? Não tem nenhum objetivo na Premier League, é visível, né? Uma equipe na 11ª colocação, para ela conseguir, nas 8 rodadas que faltam, chegar numa Conference League, seria muito difícil. Então, não vai buscar mais nada. Também não cai. Porém, vale sempre o bicho, tem a questão de você se classificar numa posição melhor e acabar ganhando mais dinheiro. Então, sinceramente, se a fase dos caras é boa, é bom respeitar. Em relação a um trader, você pode buscar uma estabilidade do preço do City, você pode estar a favor do favorito se o City controlar completamente o jogo, e o City consegue fazer isso de uma
maneira muito clara. Perceba que, ao mesmo tempo que eu estou falando para você que dá para você, como um trader, apostar a favor do favorito em algum momento do jogo, eu estou falando para você que o favorito pode se complicar. Não é uma coisa contra a outra? Não. São metodologias diferentes. Como um trader, você pode, numa exchange, aproveitar a estabilidade do preço, ficar ali 20, 25 minutos a favor da equipe. Ah, mas a equipe não marcou um gol. Beleza, mas o objetivo da metodologia é estar a favor do favorito, perdendo o mínimo de tique possível, né? Não tendo a cotação subindo contra você e estando nas melhores situações de perigo a seu favor. Se o gol vai sair ou não, é complemento. Então, você tem a possibilidade, sim, de explorar esse tipo de metodologia e ainda assim, mesmo que não pegue o gol, o favorito se complicar, ele demorar um pouco a marcar e tudo mais. Como um trader, você pode observar isso. Nos últimos jogos entre eles, vamos ver se o City tem alguma soberania. Ó, na casa do City, 2-2, né? 4-2 e 2-0 para o Crystal Palace. Então, as últimas 3 vezes que o City recebeu o Crystal Palace em casa, ele tomou gol, tomou mais do que um gol e só venceu uma das últimas 3. Ah, Theo, mas você não está puxando histórico grande. Então, bom, mais uma vitória do City, mais uma vitória do Palace, empate. Então, desde 2018, o Palace venceu 2, o City venceu 2 e tivemos 2 empates. Não é uma soberania do City. O Palace realmente é um time chato. É o famoso Robin Hood. Ele tira dos ricos para dar para os pobres. Tanto é que empatou com o Southampton. Então, sinceramente, eu iria no sapatinho por aqui, tá? Nos últimos confrontos entre eles, o City está a 6 jogos sem derrota desde 2021. O City sofreu gol nos últimos 3, é isso? É. E o Crystal Palace também sofreu nos últimos 5. O over 2,5 aconteceu em 4 dos últimos 5 e o ambas marcam em 4 dos últimos 5. Dá pra gente pensar nesse cenário de um ambas aqui, com uma cotação mais elevada? Eu acho que a possibilidade é grande. E eu gosto de pensar nesse 2,5 também, mas eu vou ficar primeiro com 1,5. É que 1,5 vai estar com uma cotação muito ruim. Ó, 1,17 não, para. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma condicional aqui. Qual que é a condicional? Quem quer ir pra Champions League? O City. Qual que é o melhor cenário do mundo para esse jogo ficar aberto? Seria o City na frente. Agora, existe também uma possibilidade, se o Palace estiver na frente, do City tentar virar o jogo, porque ele precisa. Então eu não duvido desse 2,5 ainda com o City na frente. Aliás, com o Palace na frente. E por que é uma condicional? Só entrar se o jogo estiver desempatado. Porque enquanto tiver 0-0, o Palace vai continuar cumprindo aquela situação de tô numa boa fase, tô conseguindo segurar um time forte, pode ser uma situação que deixa o jogo amarrado e o City tentando furar essa retranca. O jogo desempatado, se for o City na frente, vai ser um City tendo espaço para contra-atacar, se ele quiser recuar, vai ser um Palace vindo para cima e vai ser provavelmente também, se o City não quiser recuar, ainda um jogo onde o City explore ali uma desatenção do Palace. Se o Palace estiver na frente, o City passa a ter obrigação de virada para poder sonhar com o Champions. Então a condicional para mim é só vou me envolver no 2,5 se eu tiver o jogo desempatado, principalmente se eu ainda tiver um tempo específico para poder jogar. Jogadores para você ficar de olho por aqui. Primeiro eu vou começar com finalizações. Tanto o Marmoush quanto o Haaland finalizar no alvo seria interessante. Não sei quem vai jogar, por enquanto aqui na prévia Marmoush titular. Marmoush finaliza no alvo muitas vezes, tá? Mas pelo menos uma finalização do Marmoush é interessante. Agora vamos para roubo de bola. Do lado do City, eu gosto muito quando o Bernardo Silva joga, mas não me parece que é um jogador que vai jogar por aqui, né? Então, você pode olhar para o Guardiola ou você pode olhar para o Nico Gonzalez. Eu, sinceramente, prefiro pensar no roubo de bola do lado do Crystal Palace e deixar o lado do City para finalização no alvo. Então, o City eu continuo com o Marmoush. Para roubo de bola, do lado do Crystal Palace, eu gosto do Daniel Munhoz, um dos principais da equipe, e do Tyrick Mitchell, o segundo principal. Se você colocar como média dos dois, o Munhoz tem uma média um pouquinho melhor, mas os dois têm um roubo de bola excelente. Tá? Então, Daniel Munhoz e o Mitchell do lado do Palace. Se você quiser pensar num City colocando, né, o goleiro Henderson para trabalhar, você pode pensar nele pegando pelo menos 3 bolas, over 2,5 de defesas, tá? Seria essa a minha dica para você em relação a jogadores. Segundo jogo do dia, vamos para a Alemanha falar sobre uma das equipes que podem aproveitar, talvez a única equipe que pode aproveitar, a desatenção do Bayern de Munique. O Leverkusen enfrentou na última semana a equipe do
Heidenheim e marcou praticamente ali nos últimos segundos do jogo. E isso deu ao Leverkusen a mesma, claro, né, a mesma pontuação do Bayern de Munique de novo, mas deixou o Leverkusen vivo para essa semana de entrave do Bayern de Munique, que é um Bayern de Munique que tem pela frente um Dortmund, costumeiramente o Dortmund que ele costuma vencer, mas que tem uma desatenção por conta da Inter de Milão, na Itália, que venceu o Bayern na Allianz Arena em Munique. Então, o Leverkusen tem essa oportunidade. Se o Bayern de Munique tropeçar no Dortmund, empatando e principalmente talvez perdendo, o time do Leverkusen pode tentar buscar essa aproximação com o time do Bayern. Acredito que o Leverkusen será o campeão da Alemanha? Não acredito, mas também não acho impossível. Vamos ver o que o Bayern consegue nessa semana mais conturbada. Porém, de nada adianta se o Leverkusen não conseguir fazer a sua parte. Precisa vencer a União Berlim. E aí é que está o problema. O União Berlim vinha numa fase horrorosa. Acompanha comigo aqui a fase do União Berlim. Olha só, não é que melhorou muito não, tá? Mas deu uma melhorada lentamente. O União Berlim começou muito bem, time de azul aqui, ó, e agora tinha embalado morro abaixo. Olha só os últimos jogos do União. Ele conseguiu, pelo menos, estancar o sangramento, entre aspas, né? Porque vinha perdendo. Tinha perdido do São Paulo, aí conseguiu uma boa vitória contra o Hoffenheim, aí perdeu do Gladbach, do Dortmund e do Kiel. Venceu o Frankfurt nas quartas de final da Europa League, complicou a vida do Tottenham, empatou com o Bayern de Munique dentro de casa, o Bayern saiu na frente, ele buscou um empate, venceu o Freiburg lá e venceu o Wolfsburg em casa. Então, uma equipe que tirou ponto do Bayern de Munique nesses últimos jogos, não estou falando dessa goleada do Dortmund, mas nesses últimos jogos, merece respeito. E qual que é o comportamento do União Berlim? Eu vou puxar para você esse jogo do próprio Bayern de Munique, para te mostrar o que eu imagino para essa partida de hoje. Pode ser que o cenário seja muito parecido e você tenha uma aptidão para poder fazer mais ou menos a mesma coisa, por exemplo, que eu fiz no jogo do Bayern. Presta atenção. Olha como que foi o desempenho do União Berlim. O que você, olhando para esse gráfico, o que você me diz? Olha como o União Berlim foi defensivo, foi preocupado em se manter vivo, somando ponto e não perdendo muito saldo. Existiu em algum momento ali a necessidade do União Berlim sair igual um maluco? Não. Essa saída para o empate, depois que ele tomou o primeiro gol, ele não saiu igual um doido. Foi uma jogada aleatória. Ele poderia ter perdido esse jogo por 1-0, que era o resultado mais provável, tá? Mas ele acabou conseguindo o gol. Se ele não conseguisse esse gol, muito provavelmente o jogo teria terminado 1-0 para o Bayern. Por quê? Não é um resultado ruim. Quando você faz um planejamento do ano, você coloca lá muito provavelmente a derrota contra as grandes equipes. E o Bayern e o Leverkusen também, claro, são equipes dentro desse planejamento. E o mais importante para uma equipe que briga lá embaixo, e nesse momento o União Berlim já está aqui numa posição até um pouco mais confortável, né? Já abriu 11 pontos em relação ao Heidenheim, mas antes, quando ele não estava com essa situação mais confortável, era uma equipe que precisava se preocupar com o saldo. Então é claro que tomar apenas um gol do Bayern é excelente. E eu vejo a mesma coisa para o Leverkusen. Muito provavelmente a gente vai ter esse estilo de jogo aqui. Um Bayern de Munique, aqui foi um Bayern de Munique, né? Dominante o jogo inteiro, conseguindo marcar no final. Pode acontecer do Leverkusen abrir o placar logo no início? Pode acontecer. A gente não tem controle sobre isso. Mas perceba que aqui você teve oportunidade para trabalhar no back favorito no primeiro tempo, um controle do trade muito grande, só dava Bayern, a lateralização do preço era iminente, dava para ter pego o gol se o gol tivesse saído ali, mas não saiu. O gol foi sair no final. Então você que fez back favorito, você cumpriu uma boa posição, mas não pegou o gol. Beleza, você fechou sua posição. E quem trabalha como um punter e buscou uma odd mais elevada, sabendo da força do adversário, pegou uma odd mais elevada. Evitou trabalhar com uma odd 1,33, deve ter pego uma odd muito mais alta. Se eu não me engano, eu lembro dessa odd do Bayern, acho que ela estava 2,70. Vou estipular 2,50 para ficar mais fácil. Pô, você deixar de pegar uma odd 1,33 no longo prazo e pegar uma odd de 2,50 é muito melhor. Ah, Theo, mas o Bayern não ganhou o jogo. Ah, é? E deixa eu te perguntar uma coisa. Quem pegou essa odd do Bayern a 1,33 também não perdeu dinheiro? Perdeu. Mas qual que é a diferença? Quem pegou a odd de 2,50, que seja a odd de 2, que você também não ia pegar lá, como a gente fala, na bunda do mosquito, né? Você pegou uma odd de 2. No longo prazo, quem que vai ganhar dinheiro? Ou quem tem mais chance de ganhar dinheiro? Você que pegou em 33 ou alguém que pegou a odd de 2, 2,20? Faz a soma. Quantos lucros você precisa para tapar um prejuízo de odd 1,33? Quantos lucros você precisa para tapar um prejuízo de odd 2? Essa é a diferença. No longo prazo, essa é a diferença.
Então, quando você conseguir identificar um time considerado zebra, que tem uma capacidade defensiva, como tem o União Berlim, que pode te segurar durante mais tempo, não é melhor você, ao invés de ser afoito, pegar uma odd mais elevada? Ah, mas e se o gol sair com 2 minutos de jogo? Pode acontecer, cara, mas se sair você não vai pegar. Paciência, vamos pro próximo. Não dá pra você pegar tudo. Porque se você ficar trabalhando com essas odds esmagadas que o oddmaker fez pra você da casa de aposta, com todas as taxas da casa ali já, você não vai ter longo prazo, entendeu? Então toma um pouco de cuidado. Eu vejo exatamente esse cenário para Leverkusen e União Berlim, mesmo correndo o risco de não pegar o gol do Leverkusen. O Leverkusen pode marcar no primeiro minuto de jogo, eu vou bater palma e vou pro próximo jogo, tem jogo pra caramba. Não vou ficar chorando, choramingando, não peguei. Paciência, vamos embora pro próximo. O melhor dos mundos é, eu como um trader vou buscar a estabilidade do preço do Leverkusen. Tá jogando muita bola, tá dominando o União Berlim, vou estar dentro. Ficou 20, 15 minutos, não marcou um gol. Beleza. Marcou o gol, beleza também. Sofreu o gol, faz parte. Se for um contra-ataque absurdo, paciência, faz parte. Eu, se fosse um Panther, não pegaria o Leverkusen com essa cotação de 1,33. Exatamente a mesma odd do Bayern de Munique. Eu esperaria uma cotação mais elevada. Mesmo que o Leverkusen não ganhe, mesmo que o Leverkusen perca, no longo prazo, uma odd mais elevada vai te levar mais próximo do lucro. Presta atenção, tá? Então, esse é o meu cenário para esse jogo. Trabalhar esse back favorito como um trader e, se você é um Panther, buscar uma odd mais elevada. Theo, e o mercado de gols? Boa pergunta. Sabia que você ia perguntar isso. Você é um cara, você é uma pessoa astuta. O mercado de gols é o seguinte: enquanto o União Berlim não se sentir fora da caixinha, desesperado, não tem motivo pra gente pensar em gols aqui. O Leverkusen precisa do quê? Da vitória. Ele precisa ganhar de 10-0? Não. O União Berlim precisa do quê? Do empate. Mas se você olhar com carinho, o União Berlim já está praticamente salvo, né? Mas ele ainda precisa do empate. Somar ponto é sempre importante. Existe a necessidade do União Berlim, se tomar o primeiro gol, sair igual um maluco para cima? Não, não existe. Mas e se o Leverkusen abrir 2-0? Aí a gente tem um pretexto. Olha aqui, ó. Olha esses últimos jogos. Esse jogo especificamente do União Berlim contra o Dortmund, aconteceu o cenário que pode levar esse jogo aqui a gols. O Dortmund abriu 2-0. E nessa abertura de 2-0, que eu gosto muito, eu já falei para vocês, você tem a possibilidade do time não favorito da zebra se desconcentrar. Porque enquanto ele está tomando 1-0, ele lembra do que o treinador falou, vamos segurar, não tem necessidade, mesmo perdendo, a gente pode até tentar algumas situações, mas o importante é o saldo de gols. Aqui na Alemanha é muito importante, tudo isso está na cabeça do jogador. Aí toma o 2-0, aí começa a provocação dentro de campo, né? Óbvio que os jogadores se provocam para desestabilizar, a torcida começa a sacanear, aí o jogador que já estava preocupado em se defender, ele fala, não, eu vou para o ataque, vou puxar, vou na hora do escanteio, vou cabecear, aí na hora de voltar já volta igual uma murrinha, já está desesperado, e nisso você abre a possibilidade por isso daqui, ó, que é, no desespero, o time favorito aproveitar os minutos finais, e o Leverkusen é traiçoeiro. Então, se o Leverkusen estiver ganhando de 2-0, essa é a minha condicional para você. Se você vê o Leverkusen ganhando de 2-0, dá pra gente pensar no cenário de 2,5 e até 3,5, dependendo do momento do jogo, se não for muito tarde. Mas só se o Leverkusen estiver ganhando de 2-0, beleza? Ou por 2 gols de diferença. União Berlim na frente, jogo 1-0, jogo empatado 0-0, eu não te aconselho pensar no mercado de gols. Fechou? Combinado assim? Te indico o handicap asiático do Leverkusen? Não, não te indico, porque ele pode ganhar por apenas 1-0, ou ele pode ficar no 0-0. Mas ele pode golear também? Pode, mas não acho legal, que é mais provável que o União Berlim não tome tanto gol, tá bom? Não te indico o handicap asiático, preferiria pegar um Leverkusen para vencer com uma odd acima de 2. Vai chegar a 2? Não sei, talvez ele marque antes. Paciência, a gente não vai conseguir pegar tudo. Sobre jogadores, presta atenção no que eu vou te falar aqui no nome deles. Sami Khedira é aquele jogador que já está aposentado, que a gente conhece, que jogou no Real Madrid. O Rami Khedira é o irmão dele. E o irmão dele é um dos jogadores que mais rouba a bola na equipe do União Berlim. Se ele estiver disponível, te aconselho ele para jogar, tá? Nesse último jogo contra o Dortmund aqui, ele fez 2 roubos de bola e ele tá cotado aqui como titular para jogar contra o Leverkusen, tá? Essa seria a minha primeira opção. Theo, tem alguma outra opção? Tem. Tem o Rollerback, que é, nesse momento aqui, um atacante. Mas o atacante que fez o gol no Bayern de Munique, sim, ele é um dos maiores roubadores de bola do União Berlim. Por que você acha isso, Theo? Não é que eu acho, é número, mas qual que é o segredo para um atacante roubar muito a bola? Como o União Berlim joga mais compactado, a linha de frente, a do ataque, é a linha de primeiro combate.
É igual quando você está pensando em guerra, quando você está pensando em batalhas, a linha de frente geralmente é a linha mais acionada. Então, o rollerback, que tem um nome estranho, lá ele, você tem a possibilidade de pensar em roubos de bola do... Como é o nome do principal dele aqui? Benedict Rollerback. Roubo de bola dele, média, 2 roubos de bola por jogo, mas ficaria com roubo de bola só. O Rani Khedira tem um roubo em média de 2.12. Fechou? Eu sou o treinador do Union Berlin, o Steffen Bongart, na época que eu tava mais gordinho e usava... Parece, né? Parece. Quando eu tava mais gordinho, parecia mesmo. Enfim, eu conheço meu time, tá? Respeita meu time. Vamos para Inter de Milão e Cagliari, 1h da tarde, 1,33 a cotação da Inter contra o Cagliari. A Inter que venceu o Bayern de Munique na Alemanha, estava vencendo, tomou um empate, marcou no final e ainda tem ali a liderança do campeonato italiano para proteger do Napoli. O Cagliari é uma equipe hoje na 15ª colocação, não está completamente livre do rebaixamento, mas também não é uma equipe extremamente ameaçada como outras, né? Como é o caso do Lecce, que vai enfrentar a Juventus. Nos últimos jogos, e aí a gente tem que olhar com carinho para a equipe do Cagliari para ver se está passando por um bom momento ou não, né? Mas vamos usar aqui o PDF de apoio. Olha só, olha as cores que bonito da Inter, ó. Tudo verdinho e o Cagliari parecendo uma bandeirinha de São João, né? O Cagliari saiu na frente em 20% dos jogos fora de casa apenas, venceu 2 partidas. Nos últimos 8 jogos, venceu uma delas. Falhou em marcar em quase 50% dos jogos. Então, contar com o gol do Cagliari já é um parto. O Cagliari sofreu 1,3 de média de gols fora. Também contar com o Cagliari sofrendo muito gol é outro parto. A Inter de Milão, em quase 75% dos jogos, ela sai na frente. Não falhou em marcar em nenhum jogo em casa. Excelente. Média de 2,27 gols marcados, 1,13 de gols sofridos. O primeiro tempo da Inter tem bem mais vitórias, bem menos derrotas, bem mais gols marcados, porém o mesmo número de gols sofridos. Então a Inter tem que tomar um pouco de cuidado na primeira etapa. No segundo tempo, a Inter sofre um pouco menos, aumenta o número de vitórias, aumenta o número de derrotas e continua tendo muito mais gols marcados. Então, aonde a gente tem algumas críticas para a Inter, o Cagliari também não colabora, né? Tanto o Cagliari quanto a Inter tem boa bola aérea, num jogo travado pode ser interessante, mas a Inter marca um pouco mais de fora da área e sofre menos nesse contexto já. O Cagliari sofre um pouco mais de fora da área. O time da Inter puxa esse jogo para um over, o Cagliari nem tanto, né? O Cagliari, se você quiser pensar num jogo para 1,5, você já tem um problema. Por quê? Não é que o Cagliari não sofre tanto. Ele até sofre, mas ele tem dificuldade de marcar. Em quase 50% dos jogos só ele marcou um gol. Em relação a sofrer mais do que um, em 47%. Ele nunca sofreu fora de casa mais do que 2 gols. Pode acontecer com a Inter? Pode, a Inter é muito forte. Mas pensar num cenário 2,5 nesse jogo vai ser um parto cesariano. Nossa Senhora. Vai ter que pensar numa odd muito alta para poder valer a pena, hein? Quanto é que tá a odd do 2,5 nesse jogo? 1,73. Não vou não. No pré-live não. Vamos criar uma condicional aqui. A Inter de Milão vencendo por mais do que um gol de diferença, com o Cagliari desesperado, vale a pena pegar o over limite. Agora, 0-0 ou o Cagliari na frente não me agrada, tá? Porque o Cagliari é um time que vai tentar, claro, contra a Inter de Milão se segurar. Ó, nos últimos jogos, o Cagliari, vamos ver os últimos resultados. Venceu o Monza 3-0, tomou 1-0 da Roma. Esse é o tipo de resultado que você tem que prestar atenção. Times de força alta, parecido, não igual, mas parecido com a Inter. Contra a Roma, tomou um gol. Contra a Juventus, tomou um gol. Contra a Atalanta, não tomou gol. Contra a Lazio, tomou 2, mas marcou um gol de diferença. Contra o Torino, tomou 2. Mas se você pensar, não é um Cagliari de fato que toma tanto gol contra adversários mais fortes. Conseguiu segurar a Atalanta, conseguiu tomar apenas um gol da Juventus, conseguiu tomar apenas um gol da Roma, tomou apenas um gol de diferença da Lazio. Isso faz diferença na hora de você buscar um handicap asiático a favor da Inter, porque pode ser perigoso. A Inter pode não cumprir, mesmo ela vencendo por 1-0. A gente tem que tomar cuidado na hora de traçar o cenário de gols. Porque se a Inter tiver dificuldade de marcar cedo, como eu falei do Bayern de Munique lá contra o Union Berlin, se ele achar o seu gol tarde, pode ser que o jogo fique assim, 1-0. Então é mais um cenário aqui, se a gente tem um favorito que tem capacidade defensiva, é mais um cenário para a gente repetir mais ou menos o que a gente comentou no Leverkusen. Talvez valha a pena ficar de olho nesse back favorito, a Inter. Lembrando, fazendo um parênteses aqui, que a Inter de Milão não é um time de padrão de back favorito convencional. Ela não vai empurrar o Cagliari para trás, embora o Cagliari goste de jogar lá atrás, e vai ficar ali tocando bola na entrada da área. Não vai. Ela vai, muito provavelmente, chamar o Cagliari para jogar em velocidade. Mas, se você sabe trabalhar Inter, você sabe o que eu estou falando. Saindo do parênteses, não vejo
com bons olhos essa situação do handicap asiático e vejo com bons olhos, se você é um punter, pensar numa vitória da Inter com uma odd mais elevada. Se o Cagliari estiver vencendo, talvez um empate anula da Inter, talvez uma virada da Inter. Se a Inter estiver muito bem no jogo, mas não conseguiu marcar cedo, tenta esperar uma odd mais elevada. Quanto mais alto, melhor, tá? Nos últimos jogos entre eles, a Inter de Milão venceu por 3-0 lá na casa do Cagliari e empatou 2-2 em casa. Então, das últimas vezes que o Cagliari visitou a Inter, 1-1 em 2020, 1-0 para a Inter em 2021, 4-0 Inter em 2021, aqui a Inter conseguiu abrir 2 de diferença e aproveitou para poder golear, e 2-2 em 2024. Deixa eu ver como é que foi esse jogo aqui, já que a gente está falando dele. Ó, a Inter de Milão abriu o placar, tomou um empate. Ela não chegou a abrir 2 gols de diferença. Fez 2-1 e tomou um empate no final. Então, se você tiver a Inter vencendo por 2 de diferença, vale a pena ficar de olho numa Inter talvez goleando, marcando mais gol, o Cagliari buscando talvez um gol de honra. Aí você pode olhar o over limite. Agora, enquanto a Inter estiver vencendo por 1-0 ou o jogo estiver 0-0, eu não gosto desse mercado de gols, tá? Tomaria um pouco de cuidado. Lembrando que a Inter tem um jogo contra o Bayern de Munique no dia 16, que vai ser numa quarta-feira. Mas não pode poupar jogadores por conta da liderança, né? Que ela está protegendo na Série A italiana. A Inter de Milão, em relação a roubo de bola, Nicolo Barella, se tiver disponível para jogo, para mim é uma das principais opções aqui da equipe da Inter de Milão, um brigador de fato. E quando joga o Acerbi, eu gosto de indicar o Acerbi. Pelo visto não vai o Acerbi, pelo visto vai outro jogador. Você pode ficar de olho no Pavard também. Pavard pela direita é um bom jogador aqui para ficar de olho em roubo de bola. Do Cagliari, como a gente provavelmente vai ter uma equipe do Cagliari mais defensiva, eu posso olhar talvez para as defesas do goleiro, né? A média de defesa do nosso goleiro Caprilli é de 3 defesas por jogo. Deixa eu dar uma olhada na média dele fora de casa contra equipes mais fortes. Contra o Bolonha, pegou 4. Contra a Atalanta, pegou 2. Contra o Milan, pegou 11. Então, se a gente ficar numa média de 2 a 3, eu acho que é um cenário conservador e pode ser interessante. Tá? Em relação a roubo de bola na equipe do Cagliari, o principal roubador de bola do Cagliari é o Yerry Mina, que a gente conhece, né? Jogador de Copa do Mundo, me deu algumas alegrias na Copa do Mundo de 2018. O Yerry Mina teve no banco da Colômbia contra o Brasil, depois jogou contra o Paraguai. Jogou nos últimos jogos do Monza na vitória contra o Cagliari e no empate contra o Empoli. Tem uma média de roubo de bola de 1,80. Eu gosto dele pela frequência, tá? Frequência roubando pelo menos uma bola. Como é um time compactado, ele acaba também roubando bastante bola. Pode ser interessante. Se você quiser pensar em outro jogador que tem uma boa frequência, é o Auguelo. Esse aqui, ó. Tommaso Auguelo. O Auguelo, deve ser Auguelo, né? Também jogou nos últimos jogos, tem uma média um pouquinho parecida com a do Yerry Mina, certo? Para roubo de bola, pelo menos um roubo de bola desses jogadores e, claro, ficar de olho no goleiro Caprilli, que pode ser interessante. Tá? Mesma situação, mesma interpretação aqui para a Inter de Milão em relação ao Cagliari. Dá para pensar numa vitória e trabalhar a favor da Inter, mas é um time que pode demorar um pouco mais a marcar e com isso você pode pegar uma odd mais elevada. Evita as pegadinhas. Em relação a gols, espera, na minha opinião, a situação de um Inter de Milão vencendo por 2 de diferença. Quer pensar também numa finalização do Lautaro Martinez se ele estiver disponível? É legal. Agora eu não sei se ele vai ser poupado. Presta atenção nisso e confere a escalação, tá? Certamente um dos jogos para a gente ter mais cuidado no dia de hoje é 1h30 da tarde, Arsenal e Brentford. Por quê? O Arsenal tem o jogo da volta contra o Real Madrid e, como eu brinquei no início, claro que foi uma brincadeira, o Arsenal ainda não está classificado para as semifinais da Champions. 3-0 contra o Real Madrid, a gente já viu em outros carnavais que o Real Madrid já conseguiu recuperar, ainda mais contra um time que não tem tanta tradição na competição. Então, se tem um time que pode buscar essa reviravolta, por mais complexo e difícil que possa parecer, é o Real Madrid. Com isso, o Arsenal, estando já numa situação de classificação para a Champions, para a próxima garantida, né? O Arsenal tem 5 pontos de vantagem para o Forest, tem mais uma quantidade de pontos de 9 à frente do Chelsea e, claro, com 11 pontos atrás do Liverpool, sonhar com o título seria leviano. Com isso, o Arsenal pode poupar jogadores. Eu não acho que vai fazer porque não é o estilo da Premier League, né? Eles gostam em casa de privilegiar a competição, principalmente se tratando de um Arsenal que está muito bem com a sua torcida. Mas
É provável que o Saka, que tomou uma porrada lá no jogo contra o Real Madrid, não jogue. É provável também que o artilheiro agora das faltas, o Declan Rice, também possa ficar de fora. Então eu tomaria muito cuidado com essa cotação do Arsenal em 60. Para mim é um favorito que pode se complicar. É o suficiente para que o Brentford ganhe esse jogo? Não sei, né? O favorito se complicando pode ser só uma demora para o favorito marcar um gol e tudo mais. Vamos dar uma olhada no desempenho do Brentford nos últimos jogos? Olha só, o Brentford vem ali mantendo a 11ª, a 12ª colocação. Nesse momento na 12ª, vem fora de casa nos últimos jogos. Vinha numa sequência muito grande de vitórias. Crystal Palace, West Ham, Leicester e Bournemouth. E aí perdeu para o Newcastle. Em todos esses jogos marcando gol. Olha que legal. O time do Arsenal em casa venceu o Chelsea, o Fulham e o West Ham perdeu. Tomou gol em 2 desses 3 jogos que ele disputou. Das últimas vezes que o Arsenal recebeu o Brentford nessa competição, ele venceu por 2-1, empatou 1-1 e venceu 2-1. Então a gente pode ter uma ideia aqui de uma possibilidade de ambas marcas, né? É um time do Brentford que vem marcando com frequência fora e um Arsenal que vem sofrendo com frequência em casa. Isso acaba corroborando com a ideia de um favorito que pode se complicar, né? Outra coisa, ó, das últimas vezes que teve cotação de 1,60, é esperado que uma equipe vença 63% dos jogos. O Arsenal venceu apenas 59%, tá? Então não vejo valor nessa cotação do Arsenal. Se você quiser trabalhar a favor do Arsenal, que seja ao vivo. Eu sei que nem todo mundo tem condição de assistir esse jogo ao vivo, tá? Mas se você puder pegar essa odd mais elevada, seria mais interessante. Certo? Eu falo isso principalmente para quem não tem condição de ver os jogos durante a semana. Esse já é um jogo de final de semana, né? Olha só, a provável escalação do Arsenal. Sem o Declan Rice, o Jorginho tá aqui no lugar dele. Sem o Saka, né? Então, perceba que já é um time mais modificado. É o suficiente para vencer o Brentford? Talvez seja, mas eu não confio nesse time do Arsenal, que na Premier League já não tem muito o que buscar. É claro que para manter a confiança seria muito ruim viajar para a Espanha para enfrentar o Real Madrid com uma derrota na bagagem. Seria muito ruim, mas eu prefiro não olhar para essa cotação de 1,60, tá? Como eu não tenho certeza dos jogadores que vão jogar, eu prefiro até não te indicar a questão de jogadores aqui em relação a roubo de bola. Primeira opção minha, geralmente, é o Timber. O Timber, pelo visto aqui, tá fora, o Ben White tá no lugar dele. A segunda opção, geralmente, é o Partey. O Partey também não tá aqui, o Jorginho que tá no lugar dele. O Merino tá fazendo no lugar do Rice. E aí você fica um pouco sem opção. Eu, sinceramente, prefiro não te indicar. Do lado do Brentford, deixa eu ver se eu tenho alguém interessante para roubo de bola por aqui. Que eu me lembre, você pode ficar de olho, talvez, no Damsgaard, que joga aqui no meio campo. Tem uma média interessante. E tem outro jogador com uma média boa, nem sempre com frequência, mas com uma média boa, que é o Lewis Potter. Teve 8 de média contra o Chelsea no último jogo. Nesse jogo contra o Chelsea roubou 3 bolas. Pode ser uma opção, tá? De resto, eu prefiro não te indicar, porque acaba sendo um jogo que as escalações são, principalmente do lado do Arsenal, são um pouco duvidosas, tá? Para mim pode ser um jogo para correção de preço do favorito, se ele não começar tão bem, mas eu não venho para trabalhar a favor do Arsenal, tá? Tomaria bastante cuidado com essa partida por aqui e não duvido de um jogo para 2,5 gols. Eu vou voltar, vou ficar aqui num cenário de over 1,5. A gente pode ter um jogo 1-1, né? 1-1 não é um resultado ruim para o Brentford, não é um resultado péssimo para o Arsenal. De novo, voltar para Champions ou ir para Madrid com uma derrota seria um pouco ruim para o Arsenal, mas eu prefiro não me arriscar também pensando num cenário muito over goals, porque os maiores artilheiros do Arsenal não estão ali, né? Principalmente o Saka, que voltou, talvez fique de fora de novo. Tomar um pouco de cuidado aqui. 1h30 da tarde, o jogo, talvez um dos jogos mais prime do dia, o Der Klassiker na Alemanha, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. 1,44 a odd do Bayern de Munique, para mim já é um favorito que pode se complicar por aqui. Por que eu falo isso? Não é que eu não confio no Bayern, não é que eu confio no Dortmund. Você que me acompanha sabe que confiar no Dortmund não é algo que está no meu script. Mas as duas equipes têm jogos da volta da Champions, o Bayern de Munique está vivo, o Borussia Dortmund não. O Borussia Dortmund já foi, né? Infelizmente, com 4-0 na Espanha, para ele ter uma reviravolta na Alemanha, ele pode até marcar 4 gols contra o Barcelona na Alemanha, que eu acho muito difícil de acontecer, mas ele pode. Agora, quantos gols ele vai sofrer tendo que tomar esse risco de ir para cima do Barcelona? Esse é que é o problema. Você pode ter o Borussia Dortmund vencendo o Barcelona em casa pelo placar que for. O problema é quantos gols ele vai tomar. E aí
eliminação praticamente garantida, né? Seria realmente um absurdo se ele conseguisse a reviravolta. Então ele já tem que pensar na próxima Champions, que é via Bundesliga. Nesse momento ele tem 41 pontos, são 5 pontos em relação ao mais, não é impossível, mas são 5 pontos em relação ao mais, 4 pontos em relação ao Leipzig, em relação à Europa League, daria para tentar buscar, mas vai ter pela frente o Bayern de Munique, o líder da competição, o seu algoz nos últimos anos. Então, esse é o objetivo do Dortmund. Na minha opinião, poupar jogadores contra o Bayern para poder tomar o sapeco do Barcelona não é muito inteligente. Eu acho que a inteligência aqui seria tentar parar o Bayern, tentar vencer o Bayern. E aproveitar que o Bayern também está meio desconcentrado e desorganizado em relação ao foco, né? Mas o Bayern de Munique não pode deixar de lado. Esse jogo ele tem que pelo menos empatar essa partida, porque o Leverkusen pode vencer o Union. É certeza que o Leverkusen vence o Union? Como eu falei, o Union Berlim é um time chato que segurou o próprio Bayern de Munique. Mas se vencer, ele chega a 65. Se o Bayern de Munique perde, ele vai para as últimas 3 rodadas? Para as últimas 4, né? Seria a 29ª, aí seria a 30ª, 31ª, a 2ª, 3ª, 4ª. Para as últimas 5 rodadas, 5, ele iria com 3 pontos só de vantagem. É pouco. Então, daria para o Leverkusen sonhar. Então, o Bayern de Munique não pode vacilar. Agora, tá vendo como a carga do jogo é pesada? Olha quanta coisa que eu falei para você antes da gente começar a olhar para a odd. Agora sim eu vou olhar para a odd do Bayern. A 1,44 não vale o risco. Não vale o risco. Porque eu não tô vendo tranquilidade do Bayern aqui. Eu sei que o Dortmund é um adversário acessível para o Bayern há muito tempo. Ó, olha só os últimos jogos entre eles. 1-1, 2-0 Dortmund, aí 4-0 Bayern, 4-2 Bayern, 2-2, 3-1 Bayern, 3-2 Bayern, 3-1 Bayern, 4-2 Bayern, 3-2 Bayern, 3-2 Bayern, 1-0 Bayern, 4-0 Bayern, e só em 2019 o Dortmund voltou a vencer. Então venceu em 2019 2-0 e venceu aqui recentemente na casa do Bayern em 2024 por 2-0. Recentemente o Dortmund até venceu, mas ficou antes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 derrotas seguidas na casa do Bayern antes de voltar a vencer. 2014 uma, 2024 outra. 10 anos sem vencer o Bayern de Munique na casa do Bayern. Voltou a vencer. Nesse momento, quem detém a vantagem é ele. Ele venceu a última, mas vai precisar fazer uma força um pouco maior. Só que é um contexto mais difícil, né, por conta da Champions League. O time do Dortmund joga no dia 15, na terça-feira. É um dia de descanso a menos. O Bayern de Munique já joga no dia 16, é um dia de descanso a mais. O Borussia Dortmund joga no sábado e na terça, o Bayern no sábado e na quarta-feira, tá? Para mim, favorito pode se complicar, jogo para correção de preço. Nos últimos jogos entre eles, o over 1,5 é mais comum, né? Mas eu prefiro pensar no 2,5. Aí depende um pouco do contexto. Vamos analisar esse contexto com carinho. Ó, não adianta eu olhar só para o mercado de gols, porque existe pela frente, no horizonte, um jogo muito importante chegando. Para o Bayern de Munique é mais importante a vitória ou uma vitória larga? Uma vitória. Para o Dortmund, uma vitória importante é uma vitória ou uma vitória com goleada? Uma vitória. Vai passar alguma mensagem para a Inter de Milão se vencer o Dortmund por 3, 4 gols de diferença? Sinceramente, a Inter de Milão está pouco se lixando. Vai passar alguma mensagem de medo para o Barcelona se vencer o Bayern de Munique na casa do Bayern de Munique por goleada? O Barcelona vai falar show, beleza, parabéns. Qualquer coisa vai me avisando. Sinceramente, eu prefiro não criar uma grande expectativa para gols, apesar de acreditar até num cenário para 3. Porque existe um contexto de próximos jogos importantes que pode fazer com que o 0-0 se arraste, que pode fazer com que o 1-0 deixe o jogo um pouco mais, para o time que está em vantagem, menos interessante, porque ele já vai estar pensando no próximo compromisso. A não ser que 1-0 do Dortmund faça o Bayern se desesperar e o Dortmund, já sabendo que vai ser eliminado pelo Barcelona, venha para cima para contra-atacar. Mas eu vou deixar como condicional. Só acreditar ou só trabalhar a favor de gols se depois do desempate o jogo continuar aberto. Fora isso, se só uma equipe quiser jogar, eu prefiro ficar de fora. Eu sei que é um jogo que tem tudo para ser um over e quando a gente cria expectativa nesse tipo de confronto, realmente entrega, mas o contexto é diferente. Geralmente uma equipe só está envolvida em Champions, nesse caso as duas estão envolvidas. O Dortmund é o atual finalista, né, o último finalista da competição, mas não vai chegar longe, vai acabar sendo eliminado nessa rodada de Champions. O Bayern ainda pode decidir a final dentro de casa. Então tome um pouco de cuidado com isso. E eu não duvido, faz muito tempo que não tem um 0-0, hein? Eu nem lembro. Aqui até 1993 não tem. Ó, na casa do Bayern. Deixa eu ver se houve um 0-0 entre eles alguma vez. Aqui, ó, 2016. Eu não duvido. Apostaria o meu dinheiro no 0-0?
Não apostaria. Mas eu não duvido de um jogo mais under. Aliás, eu não duvido de um jogo um pouco amarrado. Cravar que ele vai ser under é muito difícil, né? É muito difícil. Mas eu não colocaria meu dinheiro no over goals sem colocar uma condicional de que eu preciso ver o jogo desempatado para saber como é que ele está decorrendo antes de colocar o meu dinheiro. Essa Champions chegando acaba me assustando um pouco, tá? O Bayern de Munique, quando teve cotações de 1,44, venceu apenas 57%, quando era esperado que ele vencesse quase 70%. Então ele não entrega positivamente, tá? Com essas odds. Para mim, jogo para você ficar de olho no ao vivo. É provável que a gente tenha os dois times titulares? É provável. O jogo é muito importante. Então, Kimmich para roubar a bola do lado do Bayern de Munique, junto com Pascal Grob e Emre Can do lado do Dortmund, são as minhas principais opções. Para finalização no gol, sempre Harry Kane. Você pode trabalhar, se você quiser, com uma odd mais elevada, para 2 finalizações no alvo. Kobel trabalhou muito contra a equipe do Barcelona, como já era esperado. Não adiantou nada, tomou 4 gols. O Rierson acaba sendo um bom roubador de bola também na equipe do Dortmund. Colocaram o Guerreiro no lugar do Musiala, porque provavelmente aqui o Leroy Sané está ou suspenso, ou lesionado, ou é dúvida. O Guerreiro não é um jogador ruim para fazer essa função não, mas enfim, eu preferia o Leroy Sané do lado esquerdo e o Gnabry do direito e o Olise no meio, mas enfim, não sou o treinador, tá show de bola. Dá para você pensar, claro, em pelo menos 3 defesas de cada goleiro, se a gente tiver de fato um jogo mais amarrado, um jogo mais de trocação, tá? Eu prefiro olhar, claro, para defesas do Kobel, porque o Dortmund joga fora de casa, o Kobel deve ser um pouco mais acionado, porém esse jogo pode mudar se o Dortmund estiver atrás do placar, o Bayern de Munique pode se fechar um pouco mais e o Rubik começar a trabalhar, mas eu prefiro olhar para defesas do Kobel. Às 4 horas da tarde, o Barcelona enfrenta uma das 3 equipes que conseguiram vencer ele dentro de casa, só que agora vai visitar o Leganés, cotação de 1,30. Barcelona que tem pela frente na terça-feira um jogo bem importante contra o Dortmund para cravar sua classificação para as semifinais, para a Champions League, mas já é um jogo resolvido, né? Com todo respeito ao time do Dortmund. 4-0, então o Barcelona pode voltar a sua atenção para a La Liga, onde mantém aqui uma distância de 4 pontos para o Real Madrid e já pensa em ampliar essa distância, porque o Real Madrid tem um final de semana conturbado, né? Ao mesmo tempo que pega o Alavés, tem pela frente o Arsenal na Champions, e o Barcelona pode se aproveitar disso para já colocar um pezinho mais à frente ainda, uns dedos a mais na taça da La Liga. Porém, vai ter que enfrentar uma equipe que já o venceu nessa temporada, né? Vamos ver o que o Leganés consegue aprontar. O Leganés está na zona de rebaixamento com 28 pontos. Dentro de casa é um dos piores mandantes e me parece que o Raio não deve cair no mesmo lugar 2 vezes. Parece que o Barcelona vem para vencer esse jogo. No PDF de apoio nós temos um Leganés com 2 vitórias nos últimos 8 jogos em casa e um Barcelona com 3 vitórias consecutivas fora de casa. O Barcelona saiu na frente em quase 70% dos jogos, falhou em marcar em apenas 7%. É uma equipe que até sofre com alguma frequência fora de casa, mas marca muito mais do que sofre, né? O Leganés foi o primeiro a marcar em 53%, é um número alto, pode acabar abrindo o placar aqui contra o Barça, só que é um time que falha bastante em marcar e sofre uma frequência um pouco maior que o Barcelona. Não é um time que mais sofre, tá? 1,53 de média não é assim um time que toma tanta goleada, mas acaba sendo um time que marca pouco. O primeiro tempo do Barcelona não é bom, tem mais vitórias, mas não é tão a mais, tem mais derrotas, o número de gols sofridos é maior, o número de gols marcados também, mas o número de gols sofridos é maior. Então eu buscaria uma vitória do Barcelona no primeiro tempo? Depende. Sou um trader ou sou um punter? Tem diferença? Tem. Um Barcelona dominante no primeiro tempo me abre como um trader a possibilidade de trabalhar uma estabilidade do preço. Eu, se fosse um punter, olharia com mais carinho para o segundo tempo do Barça. Olha só, Barça tem o dobro de vitórias, tem bem menos derrotas, tem quase o triplo de gols marcados e tem menos gols sofridos. É um momento que o Barcelona é mais superior e é um momento que o Leganés é mais frágil defensivamente. Então, se você encontrar um Barcelona empatando o primeiro tempo, buscar uma vitória do Barcelona no segundo tempo é, para mim, uma situação de EV positivo, tá? De valor positivo. O Barcelona marca bastante de fora da área e pode ser muito bom isso contra uma equipe talvez um pouco mais fechada do Leganés, mesmo que o Leganés abra o placar. E o cenário de gols vai depender do Barcelona na frente. Enquanto o Leganés estiver na frente do placar ou se o jogo estiver 0-0, não me interessa o mercado de gols, porque o Leganés tem apenas 60%
60% dos jogos em casa com over 1,5. Da última vez que essa equipe enfrentou o Barcelona, ele venceu o Barcelona por 1-0. E vamos olhar como é que foi esse jogo? Olha só, um Barcelona completamente dominante, mas acabou tomando um gol cedo. E aí ficou o jogo inteiro tentando buscar e não conseguiu buscar, tá? Isso pode acontecer de novo? Acho difícil, mas não é impossível, tá? O último jogo que o Barcelona visitou a equipe do Leganés foi em 2019, né? Porque o Leganés ficou um tempinho na segunda divisão. Então tem um tempo que o Barcelona não joga na casa do Leganés, desde 2019. Mas naquela época o Barcelona lá venceu por apenas um gol de diferença. Aí em 2017 ele goleou. Mas ainda assim, faz muito tempo já. Então a gente tá no escuro, né? Faz tempo que o Barcelona não jogou contra o Leganés em casa. Mas a gente pode dar uma olhada no Leganés contra grandes equipes em casa, ó. Na Copa do Rei ele perdeu por 3-2 pro Real Madrid, um gol de diferença. Na La Liga tomou um gol de diferença do Rayo Vallecano. O Betis venceu lá por um gol de diferença também. E em casa, na casa do Real Madrid, ele conseguiu também perder por apenas um gol de diferença. Então não te aconselharia uma vitória do Barcelona por mais do que um gol de diferença. Pode acontecer? Pode. Se o Barça abrir o placar cedo, tá? Por que pode acontecer? Existe um contexto aqui de desespero, que é, nesse momento, o Leganés está na briga com o Alavés, que é justamente o adversário do Real Madrid, no rebaixamento. Se o Leganés empatar com o Barcelona, é um resultado muito bom. Mesmo ele não saindo da zona de rebaixamento ainda, ele pode pensar nas próximas 7 rodadas em sair. Agora, se ele tomar um gol cedo do Barça, e se o Barça vier a fazer o segundo gol, pode ser um cenário muito bom. Por quê? Com 2-0, você amplifica o desespero da equipe em zona de rebaixamento. Então aí, se ele quiser sair para cima do Barcelona, o Barcelona pode acabar goleando. Então, cenário de gols ideal para mim na condicional. Barcelona vencendo e Barcelona vencendo por mais do que um gol de diferença. Seria muito bom para pensar nesse cenário de mais gols. Agora, jogo 0-0 ou Leganés na frente, sinceramente eu prefiro não pensar nisso. Para mim é um jogo para vitória do Barcelona, mesmo que seja por apenas um gol de diferença, e eu só olharia para o mercado de gols se o Barça estiver na frente e se ainda tiver mais tempo para acontecer, de preferência com 2 gols de diferença, tá? Em relação a jogadores, o que nós temos aqui? Eu sempre gosto de indicar o Pedri como o principal roubador de bola do Barcelona, não vou mudar. Tá? Para mim é o principal jogador mesmo e é a melhor opção para você trabalhar. Se não vai jogar o Lewandowski, pelo visto aqui não joga o Lewandowski, deve ser poupado, a gente pode ter finalização do Lamine Yamal e do Rafinha. O Ferran Torres também é fominha pra caceta, então uma finalização dele também não é impossível. Inclusive, de tão fominha que ele é, eu não duvido que ele finalize mais vezes no gol até do que o próprio Lamine Yamal, tá? Pode ser interessante. Do lado do Leganés, para roubo de bola, você tem o Tapia, que é um jogador que rouba bastante bola, mas eu não sei se ele está disponível. E você tem, como segunda opção, o Rosier, que é esse jogador aqui, ó, Valentin Rosier. Média de pelo menos 2,60 de roubo de bola. Contra o Real Madrid foram 2, contra o Betis foram 7. Então é um jogador bem agressivo, principalmente pelo fato de jogar do lado do Rafinha. Tem que ver se ele vai achar o Rafinha, né? Mas se eles jogarem mais recuados, eles vão conseguir sim. Em relação a defesas do goleiro, que é o que provavelmente aqui o nosso querido Dimitrovic vai ter que trabalhar bastante, a média dele é 3,29. Quando recebeu grandes equipes, ó, contra o Real Madrid foram 6 defesas, e dentro de casa, contra grandes equipes, contra o Betis ele pegou 3, contra o Atlético de Madrid 3, contra o Real Madrid 5, então eu penso em pelo menos 3 defesas, de 3 a 4 defesas do Dimitrovic, tá? Marco Dimitrovic. Pode ser bem legal pensar nisso. Então, Rosier e Dimitrovic, aí para roubo de bola e defesas respectivamente, e o Pedri para roubo de bola do lado do Barcelona, com Ferran Torres fominha para finalizar no alvo, com Rafinha e Lamine Yamal correndo por fora também, seria minha opção, tá? Para jogadores por aqui. Antes de falar do Campeonato Brasileiro, quero deixar algumas opções no cenário europeu para você ficar de olho. Sporting em Santa Clara, a grande vitória do Benfica no Dragão para cima do Porto e a complicação já imaginada, né, do Sporting contra o Braga fez com que o Benfica ultrapassasse o Sporting na tabela e já se distanciasse. O Benfica tinha a obrigação de vencer para não deixar o Sporting escapar, o Benfica venceu e ainda contou com a complicação do Sporting. O Sporting agora enfrenta o Santa Clara fora de casa. Pode ser um jogo legal para ficar de olho, tá? Acho que é um jogo legal, principalmente se você quiser inserir na sua grade de trabalho. Outro jogo bacana, o Porto eu já tenho um pouco mais de receio,
sei, porque o Porto já ficou para trás em relação à disputa do título, mas ainda tem a briga com o Braga pela Europa League, né? Então pode ser um jogo complementar também, até interessante. Na Série A, a Juventus pega o Lecce. A Juventus tem como obrigação esse ano, já que foi eliminada da Champions, pegar a próxima Champions. Nesse momento a disputa é com o Bolonha, não é fácil, mas tem outros times interessados na vaga, a Roma, a Lazio. Tem Derby della Capitale esse final de semana, né, com Roma e Lazio. Então, se tiver um vencedor, vai ser mais um time que vai chegar junto ali da Juventus. E o Lecce disputa contra o rebaixamento. Deve ser o mesmo cenário da União Berlim, mesmo cenário que a gente comentou aqui do Cagliari, um jogo onde a Juventus tenha mais posse de bola, mais condição. Também dá para ficar de olho aqui numa possível vitória da Juve, mas eu vou deixar como jogo complementar pela quantidade de jogos do dia. Na Arábia Saudita, o Al Nassr enfrenta o Al Riyadh. Falei opções europeias, mas também aqui na Ásia você tem a opção do Al Nassr com o Al Riyadh. Cristiano Ronaldo, se for jogar, é sempre uma opção para marcar por aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais um jogo que eu esqueci na Europa. Acho que não, né? Dos principais. Eu vou deixar os outros jogos complementares aqui. Acho que tem um aqui, ó. O Brighton contra o Leicester. O Leicester já foi de lona, né? O Leicester tomou um cacete do Newcastle, já foi, e aí pode ser mais um jogo aqui para tomar outro pipoco do Brighton. Pode ser um jogo para gols, um jogo interessante também. O Aston Villa tem o PSG pela frente e não pode se descuidar. Provavelmente aqui deve levar algum time misto contra o Southampton. Cuidado com essa escalação, tá? Vou deixar também como opção complementar. Vamos falar de Brasileirão Série A? Às 16 horas nós temos o time do Ceará visitando o Juventude. Vitória visitou o Juventude e perdeu o Juventude lá, é muito forte. Para mim é um jogo para correção de preço, mas acho que essa cotação da Juventude mais baixa é justa. Não jogou mal contra o Botafogo, não jogou. E para mim é uma cotação justa do Juventude sendo um pouquinho mais favorito. Lá é sempre mais difícil jogar, principalmente se estiver frio. E lá costuma fazer. E essa época do ano aqui, por exemplo, já está esfriando. Essa época do ano deve estar mais frio por lá. Tá? Tem histórico de confronto entre eles, apesar de ser, na Série B, o Juventude venceu o Ceará 2 vezes no ano retrasado, 1-0 lá e 3-1 no Ceará. No Campeonato Brasileiro, Série A, eles se enfrentaram em 2022, o Juventude venceu por 1-0, e na Série B ele venceu o Ceará de novo em 2017. O Ceará, no cenário recente, não conseguiu vencer o Juventude. Se bobear, nunca venceu o Juventude lá na casa do Juventude, tá? No Alfredo Jaconi. Então eu tomaria um pouco de cuidado. Para mim é um jogo de correção de preço, mas o Ceará tende a passar um pouco mais de aperto. Se bem que ele foi um visitante indigesto para o Bragantino nos primeiros minutos de jogo, né? Falando em Bragantino, nós temos Bragantino e Botafogo. Cotações extremamente parelhas. Tenho boas lembranças desse jogo no Brasileirão, que o Botafogo perdeu para o Palmeiras, né? Aquele Brasileirão do ano retrasado. O Bragantino tendo um excelente desempenho contra o Botafogo e ainda assim perdendo. O Bragantino, que naquela época do Pedro Caixinha era muito chato, né? No final do Pedro Caixinha não foi tão chato assim, mas naquela época era. Um Botafogo que vem com mais moral, depois da vitória contra o Carabobo, depois da vitória contra o Juventude, né, dá aquela respirada. O Bragantino ainda não conseguiu vencer na competição, além de ter empatado contra o Ceará, ainda perdeu para o Fluminense, chegou a empatar no finalzinho, mas perdeu, mostrou força. Eu gostei da parte ofensiva do Bragantino, da organização do Bragantino, principalmente depois que no segundo tempo ele começou a colocar umas peças em campo, já deu para perceber que aquela galera que entrou não pode ser reserva. Provavelmente contra o Botafogo agora essa galera já vai entrar titular, então tende a ser um jogo mais amarrado. Não vejo favoritismo muito grande do Botafogo por aqui. Ainda é muito cedo, o Carabobo fez um excelente jogo defensivo, o Juventude não fez um jogo ruim, aquele gol do Igor Jesus desbloqueou o jogo, né? O Botafogo quando tá na frente é outro time, o Fogo na frente é outra equipe, ele consegue jogar muito melhor, ele joga em velocidade. Agora o Botafogo atrás do placar, o Botafogo empatando é mais tenso, tá? Então para mim o jogo extremamente parelho para não se criar expectativa aqui. Não duvido de um jogo para 2 gols. Deixa eu dar uma olhada nas últimas vezes que eles se enfrentaram. E eu acho que não foi jogo morno não, tá? Ó, na casa do Bragantino, das últimas vezes, o Botafogo venceu por 1-0 em 2024, no ano que o Botafogo foi campeão, no ano passado. Teve um 2-2 em 2023, 1-0 Botafogo em 2022 e 1-1. O Bragantino também não consegue vencer o Botafogo em casa, hein? Mas eu acredito num jogo para pelo menos 2 gols por aqui. Gosto de pensar nesse cenário, tá? O Bragantino não vence, vencer mesmo, há, nossa, muito tempo. As últimas, entre aspas, vitórias foi de
de pênalti. Foi no Paulista contra a Ponte Preta em fevereiro. Quase 2 meses. O Botafogo vem de 2 vitórias. É o que eu falo. O momento da equipe é importante. O Botafogo, no momento melhor, pode ter uma ligeira vantagem, tá? Temos derby. E aí, no derby, você tem sempre uma equipe mais favorita, mas eu sempre contesto. Para mim, um favorito que pode se complicar. O momento do Palmeiras em relação ao futebol praticado. Você sabe, você que é palmeirense, não adianta me xingar. Não tá legal. O Palmeiras não vem convencendo, mas entre convencer e vencer, é melhor vencer, né? Isso é importante. Claro que isso pode ser cobrado no futuro, mas é importante. O Palmeiras vem de 3 vitórias, venceu no Campeonato Brasileiro o Sport, num jogo cheio de polêmica, venceu o Sporting Cristal também na Libertadores, venceu o Cerro Porteño agora na Libertadores, tinha que vencer e venceu, não precisava golear, já foram 2 vitórias, mas no último jogo contra o Corinthians, na casa do Corinthians, o time do Palmeiras acabou empatando e perdeu o título, e em casa, quando recebeu o Corinthians, perdeu com o gol do Iroberto. Então, o cenário recente mostra um Corinthians sendo mais chato para o Palmeiras, e é um Corinthians que foca muito mais no brasileiro do que na Sul-Americana. O Palmeiras já tem que dividir essas atenções, né? Então, para mim, sim, é um favorito que pode se complicar, é um jogo para correção de preço. Não é um Corinthians que vem fazendo também um super futebol, mas não é um Palmeiras que vem desempenhando também um bom futebol. Então, para mim, é um jogo bem parelho. Não duvido de um jogo amarrado, cheio de cartões, como costuma ser, né? Não tô chovendo no molhado, né? Deixa eu ver o último jogo aqui entre eles. Teve expulsão, teve tudo mais, quer ver? Ó? Última partida, essa do título do Corinthians, essa do Corinthians na casa do Palmeiras e o último jogo do Brasileiro na casa do Palmeiras. Ó, vou pegar esses 3. A última partida do título do Corinthians. 0-0, teve pênalti perdido, teve cartão amarelo. Aí o Abel Ferreira já tomou vermelho logo no comecinho, né? Não, foi no final. Enfim, Ramon Dias, amarelo. O Abel Ferreira teve amarelo, depois vermelho. O Lomba tomou vermelho, enfim, até no banco de reserva os caras tomam cartão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartões amarelos e um vermelho. Só pra você ter ideia nesse confronto aqui. No outro, que foi na casa do Palmeiras. 1, 2, 3, 4 cartões amarelos. Foi até pouco aqui. E aqui, ó, no Brasileirão, o Abel tomou de praxe 3, 4, 5, 6, 7. Com um cartão vermelho. Então, cartões nesse jogo aqui é mato, né? Agora, me parece também um jogo com uma sequência, uma possibilidade de under, né? Nos últimos jogos entre eles, 0-0, 1-0, 1-1, 2-0, 2-0. Tem um 2-2, mas um under 2,5 é bem frequente. Então, não duvido de um under 2,5, de um under 3,5. Para o Corinthians seria excelente um empate fora de casa contra o Palmeiras. Para o Palmeiras, a vitória é o mais importante em relação a esse momento, mas é contra um rival muito chato. Empatar com o Corinthians, ou jogar mal principalmente contra o Corinthians, vai gerar uma cobrança ainda maior. Perder para o Corinthians, então, olha que loucura, mesmo que o Palmeiras... Olha o poder do clássico aqui no Brasil, né? Mesmo com o Palmeiras vindo de 3 vitórias, 2 na Libertadores, se ele perde para o Corinthians já vira uma crise geral, porque aí a imprensa já vai falar que ele realmente não tem jogado bem, e aí começou a dar resultado ruim, vai ser tenso. Então, é um jogo que o Palmeiras precisa vencer, mas para mim é um jogo para correção de preço. Vasco e Sport. Para mim o Sport não jogou mal contra o Palmeiras, ele foi um pouco prejudicado, isso é verdade pela arbitragem, na minha opinião. Não foi um jogo ruim. É um Sport que tem agressividade nas bolas paradas, não é, claro, não é um time muito forte defensivamente, mas enfrenta um Vasco que, falando de defensivo, não dá nem para conversar. O Vasco também é um time que deixa muito a desejar na parte defensiva. Não gosto dessa cotação do Vasco. Para mim é um favorito que pode se complicar por aqui. Por mais que o Vasco tem um histórico recente contra o Sport muito bom, e é verdade, 2-0, 3-2, 2-1 nos campeonatos brasileiros. O último jogo entre eles na casa do Vasco na Série B de 2022, o Vasco empatou 0-0. O último confronto foi 1-1 na casa do Sport. O Vasco tem realmente uma vantagem sobre o Sport histórica, mas eu particularmente ainda não tenho confiança nesse time do Vasco para pegar uma odd de 95. Então para mim pode ser um jogo para correção, e se você quiser buscar uma odd do Vasco para vitória, que seja com uma odd mais elevada. Por quê? O Vasco, ele pode estar na frente do placar e tomar um empate, ele pode estar atrás e tentar buscar a virada, acabar dando espaço, ele pode demorar mais a marcar um gol. Então, sinceramente, para mim, pode ser melhor buscar uma odd mais elevada, se você quiser trabalhar a favor do Vasco.
tá? Não duvido de um jogo para pelo menos 2 gols. Com uma odd mais elevada pode valer a pena. Na Série B, nós temos Volta Redonda, aqui de pertinho contra o Novo Horizontino, Goiás e Operário, Amazonas e Ferroviária, Vila Nova e Paysandu, Chapecoense e Curitiba. Por lá já tem alguém se destacando? Atlético Paranaense, né? 2 jogos, 2 vitórias. Tende, com bem organizadinho, tende a voltar sem muito trabalho aqui para a Série A. Vamos ver se consegue manter essa pegada. O Criciúma aqui negativamente vem surpreendendo, né? 2 jogos, 2 derrotas. Até o momento já teve até uma derrota em casa para o Operário. É isso, meus amigos. Eu vou deixar listado aqui embaixo todos os jogos que eu comentei e também os jogos complementares que eu indico para vocês ficarem de olho. Muita cautela com os times que estão envolvidos em Champions, tanto hoje quanto amanhã. A gente vai falar disso amanhã também. Juízo, gestão de banca, mantenha-se no seu método, tá? Segunda-feira tem um novo episódio do nosso podcast, Papo de Aposta. Já gravei, já está disponível para os membros. Se você quer ter acesso antecipado, se torne membro do canal. Você já vai ter acesso a esse e outros conteúdos antecipados, exclusivos aqui para os membros, mas na segunda-feira às 11 já está disponível para vocês. Muito obrigado pela sua companhia de sempre e eu vejo você amanhã. Um abraço.